AI is everywhere. How did we get here? There have been 5 big steps forward in the past 20 years. Machine learning analyzes and learns from information, finding patterns and creating insights. Deep learning processes layers of artificial neurons to classify data like text and images. Generative AI combines deep learning with cloud-based data to create new content. Large language models decode communication to generate text, visuals, code, and sound. AI's language-based applications have the potential to revolutionize entire organizations. Where can AI go from here? Explore the future of artificial intelligence. Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer-vos por estarem aqui a dar um pouco do vosso tempo, a tomar um pequeno almoço connosco e participar desta conversa que eu estou convencida que vai ser super interessante para todos. Eu imagino que na sala todos tenhamos ou na agenda ou no top of mind deste tema. Partilhar convosco que há um par de meses fizemos um survey a executivos de topo em organizações a nível global e 97% desses executivos disseram-nos que consideravam que a AI generativa ia transformar a sua empresa e a indústria onde operam. Eu acho este número assim, absolutamente impressionante. Não é? Portanto, nós temos tido muitos avanços recentemente, avanços exponenciais na tecnologia, e eu não me recordo de ver um número deste tipo. Isto seguramente há de ter a ver ou está relacionado com aquilo que aconteceu, que é o impacto do chat GPT e a explosão impressionante do chat GPT a nível global. Na realidade, aquilo que nós percebemos, todos, como pessoas, como executivos, foi no dia-a-dia o impacto que a ferramenta tinha no nosso trabalho diário, como pessoas, na sociedade. E, portanto, naturalmente, isto transposto para as empresas tem um poder absolutamente impressionante. Estes Large Language Models, que não é uma novidade per si, o que na realidade aconteceu nos últimos anos é que houve um investimento brutal na construção e no treino destes modelos e realmente deram um impulso enorme a esta AI generativa que hoje realmente constrói texto, imagem, som, cria texto, imagem, som de uma forma absolutamente impressionante. Ferramentas como o ChatGPT, na realidade, tirando partido destes modelos, ajudam as máquinas a entender conceitos, a inferir intenções e a serem quase criativas, o que é uma coisa absolutamente impressionante. E, portanto, parece-nos claro, eu acho que nesta sala ninguém discordará, de que realmente as empresas vão tirar partido destas tecnologias e vão tirar cada vez mais partido destas tecnologias. Portanto, exercícios que temos vindo a fazer, os estudos dizem-nos que mais de 40% das tarefas que hoje em dia são desempenhadas a nível global vão ser impactadas por este tipo de tecnologia. Não estamos a dizer que vão acabar ou que vão ser automatizadas, há de acontecer um pouco de tudo, mas vão seguramente ser impactadas. Portanto, vão aumentar a produtividade das pessoas nas organizações e, com isso, naturalmente, libertar tempo para criar mais valor, libertar tempo para poderem ser mais criativas e, portanto, para fazerem coisas mais interessantes. Isto, enfim, como reverso, vai criar outro tipo de trabalhos nas organizações, não é? Portanto, este tipo de tecnologias traz desafios do ponto de vista ético, do ponto de vista da forma como é utilizado e, portanto, vai aparecer um conjunto novo de tarefas, digamos assim, no sentido de gerir toda esta utilização destes modelos, realmente para ser compliant, para ser eticamente responsável, etc, etc. Portanto, do ponto de vista do ciclo de adoção, eu imagino que aqui na sala haverá pontos diferentes, mas, genericamente, estamos num ponto razoavelmente inicial na adoção deste tipo de modelos. Vemos testes, vemos pilotos, vemos provas de conceito, num caso ou noutro já com alguma escala, mas, essencialmente, ainda utilizando os modelos ready to use, ou prontos para usar, não é? Que são estes modelos, estes Large Language Models que têm vindo a ser treinados. Mas o poder realmente desta tecnologia vai ser realmente relevante quando formos capazes de utilizar e de treinar estes modelos com os dados da nossa organização. Não é? Portanto, aí sim, realmente vamos conseguir tirar ainda mais partido destas tecnologias. E isso tem outros desafios, não é? Porque todos sabemos, enfim, a história da IA não é de agora, não é? Portanto, há
já há muitos anos, ou há alguns anos, que estamos a tentar, ou que, enfim, nas organizações se fala de AI, se tenta utilizar. E realmente há ainda a barreira de termos os dados prontos para serem utilizados. No survey que vos comentava há pouco, 56% parece-me das pessoas, dos inquiridos, dizia-nos que entende que a maior barreira para a utilização deste tipo de modelos de IA genericamente nas organizações, é de facto a readiness, ou portanto a forma como os dados estão preparados para serem, ou não estão preparados, para serem utilizados. Portanto, eu diria que este é um grande desafio que a maior parte das organizações tinha e está ainda maior agora com este tipo de tecnologia que podemos utilizar. Portanto, olhar para o core das nossas aplicações, transformar o core das nossas aplicações com este objetivo de termos os dados, de facto, disponíveis para poderem ser utilizados, quebrar os silos, portanto, disciplinas como arquiteturas, enfim, gestão de dados, governance de dados, são disciplinas que temos vindo a falar já há uns anos e, neste momento, são mais críticas do que nunca, porque se realmente não conseguirmos ter os dados da nossa organização prontos para serem, enfim, consumidos e trabalhados e tirar daí partido, enfim, não adianta, de facto, termos modelos fantásticos que podemos vir a utilizar. E pode mesmo fazer a diferença nas organizações. Vocês imaginem, não é, que os colaboradores têm à sua disposição, de qualquer organização, a história completa da companhia, as decisões que foram tomadas, o contexto, os dados das operações. Toda esta informação têm-na à disposição e podem, enfim, atuar sobre ela em tempo real, em segundos. Acho que isto é um poder brutal que podemos pôr realmente ao serviço dos negócios. É um desafio grande, sem dúvida nenhuma, tem um potencial enorme, não temos dúvida nenhuma. Partilhar convosco que na Accenture estamos a fazer esse caminho, inclusivamente nos nossos processos internos, tirando partido da AI, da GenAI, para transformar a forma como nós também operamos os nossos negócios e para servir os nossos clientes. Enfim, a nossa CEO publicou, foi dito há muito pouco tempo, que a Accenture está a investir 3 bi em aquisições, em ventures e em crescimento da nossa força de trabalho dedicada à IA, para naturalmente colocar ao serviço dos nossos clientes. Portanto, vemos um potencial enorme na IA genericamente e na GenAI. Estamos a trabalhar para entregar esse valor aos nossos clientes e para vos ajudar a transformar as vossas arquiteturas e os vossos negócios e que realmente os nossos clientes, os que estão hoje aqui nesta sala, sejam clientes com um enorme sucesso e transformadores nas próprias indústrias. I will hand over now to Gavin because he's the expert, definitely not me. So, I mean, we already told him that the expectation is very high, so no pressure. And without further ado, the floor is yours, Gavin. Thank you so much. Yeah, perfect. Okay. Right, expectation is super high. So let's get started. I'm Gavin Stevenson. I'm based in the UK and I lead our AI business across Europe, Middle East and Africa for Accenture. I'm delighted to be here today to take you on a bit of a journey through the world of generative AI. We'll cover a couple of different topics. We'll talk a little bit about the technology and give you a bit of a level set on what it's all about and how it works. I'll talk a bit about how it's used, where are some of the use cases and areas that are quite pervasive now in terms of the use of generative AI. We'll link that to some of the opportunities that organizations can expect in terms of gaining benefits from the technology. And then we'll talk a little bit about the risks, what it means, and how you get started, and some key things to think about. So that's the kind of general flow. Confession before I start, my Portuguese is terrible, so I'm not going to even try. And then before we jump into it, I'd like to just get a barometer check from everybody in the room in terms of level of understanding, so I can know where to speed up a bit, where to slow down, and how to flow. So a few questions to help me. If everybody who's used GPT or ChatGPT, put their hand up. Great. Pretty much everybody's used ChatGPT. Hands up if you've used a different large language model or foundation model other than ChatGPT. Great.
How many people know what GPT stands for? Okay, getting few. Last question, so I know where to go. How many of you have got generative AI solutions currently live within your organization? Perfect. Okay, that's a great level set. So it's just useful to know that, so I know where to go. So let's start off actually with a screenshot here, which was generated by a generative AI application called Midjourney. Very simple prompt that gave a very sophisticated image that just goes to show the sophistication of where the technology's got to. So the simple prompt I put into Midjourney was the application opportunities and risks and limitations of generative AI in large companies. And I gave it some descriptors: hyper-realistic, future-realistic, purple, gray, blue, and white. And that was the image we got out of Midjourney from that one simple prompt. So let's unpack this for a bit. You saw in the video the different facets of artificial intelligence. I'm not going to go into lots of detail because we could get lost on this slide for the entire presentation. But it is worth making a few mental notes because it'll be important as we go through. Think of artificial intelligence as the broad category of, making computers act, react, and look more like humans. Think of machine learning as a specific area of AI that looks at training computers to learn specific tasks, okay? Deep learning is a form of machine learning that uses a particular technology called a neural network. Just think of a neural network like the way your brain works. It's not quite that, but I tend to think about it like that. It uses neural networks to solve more general problems than a very specific task. And generative AI is one application of deep learning using things called foundation models. Now, that was a very, very quick description. And I was thinking a bit the other day, and I was talking to Hugo about, well, what's the best way to convey this quickly to an audience, given I've got a very short time to present? So I created an AI version of me to present to you all, okay? So all I did here, I'll just give you the quick 3 inputs that I had. Input number 1 was a picture of me. That's the picture. Input number 2 was a recording of my voice. Input number 3 was I put that prompt into ChatGPT, okay? And then there was a piece of software that I used to string 3 things together. One was the output of the prompt. The second one was the output of the prompt converted into the sound of my voice. And the third thing was an image using software to manipulate the image to turn it into a video. And here's where we got to. So what is generative AI? The prompt was no more than 2 to 3 minutes. Describe what generative AI is, how it works, why it's having such a transformational impact on people and business right now, and what the future holds. Tough to do in 2 or 3 minutes. Let's see how my AI Gav did. Ladies and gentlemen, I'm Gav Stevenson, Managing Director at Accenture and Head of Applied Intelligence in the UK. Today, I want to take you on a journey to explore the fascinating world of generative AI and how it's revolutionizing the way we live and work. Generative AI learns from past data to create entirely new content, such as text, images, or even computer code. The most famous example is ChatGPT, a chatbot by Microsoft-backed OpenAI, which uses a large language model to generate human-like responses based on text prompts. Imagine a future where humans and AI work hand in hand, creating limitless possibilities and unlocking our full potential. By tapping into its limitless capabilities, companies can reinvent the way work is done. Every role in every enterprise has the potential to be transformed as humans and AI co-pilots become the norm, amplifying what people can achieve like never before. Generative AI impacts tasks, not occupations. Some tasks will be automated, some transformed through AI assistance, and others will remain unaffected. But here's where it gets really exciting. Entirely new roles are emerging, such as prompt engineering, a testament to the transformative power of this technology. We're also witnessing thrilling multimodal use cases that combine different forms of data like language, code, images, and audio to create truly unique applications.
And with the release of GPT-4 solidifying multimodal as a key trend for 2023, the world of generative AI is set to reach new heights. So what does the future hold? A world where generative AI amplifies our human capabilities, reinvents the workplace, and creates endless opportunities for innovation. And ultimately, a world where the partnership between humans and AI brings out the best in both. Together, let's embrace this new reality and harness the power of generative AI to transform not just our businesses, but our world. Thank you. Not bad. Okay, so I didn't say any of that. I didn't make up any of that. That was entirely generated from, this was GPT 3.5. And you know what? It did a pretty good job in a very short space of time. So that just kind of gives you a sense of what the sorts of things that, that can be done. Let's move on a bit to talk about ChatGPT, because that's the one that everybody was very, very familiar with. But I'll use that just as an example to unpack a bit around, well, what is the technology and sort of how does it work? 'Cause it's important to ground there, because I think once you understand that, you then start to see the potential more. But before we do, I just wanted to explain a bit about the why now, because that's super important to understand, because the algorithms behind large language models and foundation models, I'll come on to what that means in a second, the algorithms of the maths behind it has been around for 20, 30 years. So it is not new. Neural networks as a concept has been around for 20, 30 years. I was studying it in university in the early 2000s, in fact, before 2000, Christ, I'm old now. So it's not new technology. The three things that have changed that have unlocked this, actually four things. One is the amount of compute available today has grown exponentially compared to where it was now. So the compute power to process large amounts of data and process model training sets has really, really come a long way since, even over the last 4 or 5 years. Number one, compute power massively exponentially grown. Number two is the data sets available are now phenomenal in terms of the inputs that you can provide to these models. So GPT-4 in particular has been trained on pretty much the entire internet's worth of data. So the corpus of data available, again, exponentially grown. And then the third thing that's made it possible is the actual sophistication of the models themselves. The simplest way to think about it is the number of parameters these models have, and think about parameters as a mechanism for storing an inference about what the data is that it's understood and read. We're into the trillions of parameters of these models. So extremely sophisticated models in terms of the depth of their understanding, an enormous amount of data that they can be trained on, and the compute power available today to be able to process that in a time that isn't sort of infinite numbers of years. So when you bring those three things together, now is the moment where all of these things start to come to life. The fourth dimension that's kind of really kind of shot it all out into the world was when OpenAI released ChatGPT, and the world kind of went crazy from there, and we've been on this sort of roller coaster ever since. So what is ChatGPT? What is GPT overall? Let me break it down as to what GPT stands for, because I think that's quite important. So 3 elements. GPT stands for 1, generative, i.e. it can generate and predict the next word in a sentence. Number 2 is P, which means pre-trained. So as I mentioned, it is trained on huge amounts of data to build up a knowledge and an understanding of a very, very wide set of vocabulary, knowledge bases, and prior text. All of that is knowledge that it already has pre-trained in its system. And it costs huge amounts of money and compute power to pre-train these models. So out of the box, what you get is something that already has that corpus of knowledge, because companies like OpenAI, in the case of ChatGPT, have done that pre-training. But it's very expensive to do. The third thing is the T. This is the transformer architecture. Again, won't go into the detail on this one, but it's not new. 17 was when Google first wrote a paper around the transformer architecture. Think of this very simply as the ability
for neural nets to process in parallel. So all the data, all the compute, massive parallelization through a transformer-type architecture meant that GPT as a capability could become widely available. The ChatGPT element of it is just the application that sits on top of the model itself. So the user interface where you type into a prompt and you get a response back, that front-end bit is the ChatGPT application. And you can build many other applications on top of a kind of core model. So the model itself is the GPT in the case of this one. So GPT-4 is the latest version. The application layer is the ChatGPT interface where you type in and you interact with the model. And every time you type in a prompt, just an interesting fact here, every time you type in a prompt and it goes away, it actually processes a huge amount of data in parallel to bring back a response. So there's a huge amount of processing costs associated with even asking it one single question because of the way this sort of transformer architecture works. But I won't go into detail. But I hope that gives you a bit of insight into what's ChatGPT, what does GPT mean, and how does that relate to generative models and generative architectures. So the last thing to say is that ChatGPT, or GPT-4 as the model sits underneath it, is one type of model. There are many others. I'll come on to that in a second. So I was talking a little bit earlier around, is this all hype? Is it all just hype? And are we all just shouting and dancing around this new thing out there? Actually, there's quite a lot of data and momentum that would suggest that this is more than just a hype cycle. Okay, if you look at the amount of investment that's gone into generative AI, in 2022 alone, it was 1.5 billion. Now that in its own number is nothing special, but when you compare it to the last 5 years before, where it's the same amount as the last 5 years before, and when you compare it to the amount of investment that's gone into generative AI over the course of this year, which is 10x, you can start to see that this is quite fundamental. Okay, more than 450 startups in this space. Actually, that number's gone up quite significantly. Many of you will know the stats around how quickly GPT got to 100 million users, democratizing AI. I think before December, when we say democratizing AI, that was something that was sitting inside a CDAO office, and the role of the data scientist was to try and democratize. That's completely blown out of the water because it's become everybody's little pet project, or little bit of, what can I do here? How can I experiment with this? It really has democratized it. And there's an interesting stat there around 10% of data could be AI generated in just 3 years. I think it's going to be way more than that, actually, by the time it gets 3 years from now. So I think there's a lot going on in the market at the moment. There's a lot of momentum. Another thing, just to do some myth busting around, is people see generative AI, ChatGPT, GPT-4 as sort of the only game in town. There are many different, what we call modalities around generative AI. You can see I've listed some on the page down here. Text to text is where ChatGPT sits, which is, you type in text, you get text out. But there's many others. Text to image was the Midjourney example that I gave you right at the start there. And there's others as well. DALL-E is another popular tool there. You also get text to video. You kind of saw some of that in what I was describing in a generated AI version of myself. Text to audio as well, text to motion, all different types of modalities around generative AI that are building solutions and capabilities, and a whole range of companies that are offering capabilities to develop generative AI applications. And I think the really interesting thing as we look over the next sort of 12 months or so will be the combining of different modalities together to be even more sophisticated about the use cases that are being deployed and the things that we see today. Brain to text. That's a crazy one. Anyway, we won't go there. Let's keep going. So, if you look across industries, if you look across the value chain within organizations, the interesting thing and the new thing about generative AI solutions is its applicability across the value chain, across all areas of the value chain, whether that's front office, whether that's back office, whether that's enterprise, whether that's
all elements you can think of, supply chain. The uniqueness of generative AI is its applicability to all different areas across a range of different domains, whether that's advising and sort of knowledge management and knowledge workers, advising on the right actions or decisions based on a corpus of knowledge that it already has. It could be the creativity domain, and this is really sort of mushrooming at the moment. You saw an example that I gave at the beginning of the image, but content generation, massive areas. Visual design and visual design aids, really, really big areas. It could be in the assist space, whether that's application development. You'll see lots of excitement within the developer community around models that are extremely good at developing code. Not just developing code, it could be testing code, it could be debugging code. All elements of those are really coming into the fold as well. Then there's lots of opportunities within automation and protection as well. Really the list goes on. The opportunity and the value is enormous. So kind of where are we? What's the check on? So what have we been doing over the last sort of 12 months? Where are we going? Two things to say. First of all, I'd probably characterize the last 12 months as I look across the clients that we've worked with and more broadly within industries as experimentation phase, right? There's lots of curiosity, lots of people, lots of organizations experimenting, creating pilots, building sandbox environments to start to understand how this could really work. That's one side of things. The other side of that's in kind of the corporates. The other side of things is if you look at the software companies at the moment and the platform businesses, they are doing huge amounts to now invest in building generative AI solutions within their technology stacks, whether that be SAP, Oracle, Adobe, Salesforce, ServiceNow, you name it. The big software platform providers are looking at how they build generative AI into their solutions to offer a new wave of enterprise efficiency within their product set. So lots of organizations experimenting on their own specific use cases, big tech companies investing huge amounts into how to move their software to generative AI. And then you've got the hyperscalers, the Microsoft, Amazon, and Google, really doubling down on the AI-focused areas of their stacks and also the data underpinnings that come with it. So lots of experimentation, lots of intrigue. What does that mean for the next 12 months? Again, two things. Number one is, what is emerging is a bunch of no regrets things, right? From the POCs that people have done, from the benchmarking that's been done around the models themselves, from the value that organizations are starting to identify, the next 12 months is going to move to actually execution on some of those no regrets areas where it's just table stakes now. And I'll give you a couple of examples in a second. So focus on no regrets and scaling those no regrets use case, be those from models that are developed in-house, or actually in many cases there'll be models and applications and technology that you can just consume off the shelf from service providers. So execution of no regrets use cases to drive strategic value. Then the other set is going to be around some of the more transformative areas. So this is where, and again, I'll give some examples in a second, there will be some strategic big bets that companies will want to make that are the more of the transformation, more of the reinvention and reimagine business processes through using generative AI. And I think in the next 12 months, we'll start to see a crystallization within companies as to what those big bets are, and they'll start to do the POCs and the experiments on the big bets. So execution of the no regrets, experimentation on the big bets, okay? So let's just quickly go through the no regrets. I appreciate that I have to move relatively quickly on this stuff given the time. But some of the obvious areas, marketing and customer support, we talked about this, the automation of things like content creation, contact center, agent assist, all those sorts of things. Opportunities within finance, automation of financial reports, HR, legal. We talked about IT and coding as well. The big theme across a lot of these is
use cases orientate themselves around knowledge management, which is what large language models are really good at, capturing a huge corpus of knowledge and then being able to interrogate that for various use cases in the co-pilot, in the assist space, be that legal document drafting, be it helping with regulatory submissions, all types of use cases that fall into that category. And we've estimated, what some of the productivity gains there in those kind of no regrets areas. And there's a lot to go after. There's a lot to go after. Then we get into the more strategic bets. And this is where I get quite excited. And we probably don't have time to go into all of them. But if I just pick one, and I'll let you read the rest, which is in the pharmaceutical space as an example, right? The opportunity generative AI has to do things like speed up drug discovery, provide more accuracy into clinical trials, is really fundamentally changing the way pharmaceuticals and biopharmas are thinking about their use and application of generative AI. And this isn't about taking a process and automating it or making it a bit more efficient. This is about rethinking how they're doing the whole drug discovery lifecycle and the opportunities that could create. So that's kind of one of the examples of actually what are some of the reinvention big bets and how do we invest now in what those more longer term opportunities might look like. Again, lots of other great examples on the page there, but just wanted to give you a sense of it. We won't cover this in detail, but I thought it was quite interesting when you look at the amount of work hours, when you look at tasks that can be automated or augmented by large language models. I guess the key takeaway here for me is two things. One is there's a sector breakdown there that kind of gives you a sense of where we see the most opportunity by sector on achieving efficiencies and productivity gains through generative AI. The second takeaway is the focus for me is on augmentation. Okay, using human or augmenting human capabilities, augmenting workforce capabilities through the use of AI and generative AI, as opposed to getting rid of humans to do things. Because a key part here, and we'll come on to it when we talk about the risks, is having a human in the loop through some of these processes is absolutely fundamental. We're there. Okay, so lots of opportunity, lots of great things to know, but actually there's also some key risks that need to be understood. And there's often an imbalance between understanding the level of risk, understanding what to implement, and getting comfortable with where the maturity of the technology is right now, because there's a bit of a balance between those three to get that right. There's a number of risks, and many of you will have heard about these with large language models and other types of generative AI models in particular. I won't go through them all, but we know that there is a number of open litigation cases and lawsuits out there at the moment with some of the big firms on things like IP infringement. And there's questions over, okay, you've pre-trained your model on the internet's worth of data, but did you have consent to do that, et cetera, et cetera, et cetera. So some of those are still working their way through the legal system to give us a baseline and a framework. There is still, within models that exist today, the effect called hallucination, which means that a model, when it produces an answer, it's just made it up. And it's made it up, and that's no lie, that's exactly what these models do. When they don't know things, sometimes, unless they're trained in a specific way, they will just give you an answer, because what they're trying to do is, as I mentioned, they're trying to predict the next word in a sentence. That doesn't necessarily mean they're always right, they just predict it. The scary thing is that they do it with enormous command and authority to make it look like it's the right answer, but actually it's not always, that's not always the case. So sometimes it's doing that. There's a lot of work going on with the companies that create the models at the moment to reduce the amount of hallucination, but it is still out there. And there's other things as well in terms of some elements of bias and misinformation that you get in models. But I think the point here is these issues have been around for a while. These aren't new. AI has had these problems
going back to when AI first started. The problem here is the acceleration of these and the amplification of these, because generative AI is in the hands of everybody now, in terms of ChatGPT and others. And so because so many people are using it, the exacerbation of some of these risks gets higher. And if you think about, organizations, working direct to customer, for example, and one of these issues occurs, you do need to be careful. But again, it's about understanding what's mature within the technology and where you deploy it. A lot of the use cases we're seeing at the moment are more internal within the enterprise than they are customer-facing, but there's still a huge amount to go after. And there are also a number of customer-facing examples as well, but they've been very well refined and tuned around a problem set. There's a number of ways in which you can mitigate. A lot of it comes down to responsible AI and how to do that at scale as again, we look forward to the next 12 months around moving from experimentation to scale. There's a number of dimensions around responsible AI that we think about in Accenture. Accuracy of the model, transparency, its ability to explain how it got to the answer rather than just giving you an answer and assuming it's the correct one. Understanding things from a bias perspective, and accountability and accessibility, et cetera, et cetera. So there's a number of different dimensions to benchmark models against. And then there's a process in which you can do that, which is everything from looking at advisory and the sort of governance structures you need around AI, doing assessments. In particular, the AI EU Act will put a really kind of firm line out on risk assessments of models and the things that you need to demonstrate in evidence within model deployment, et cetera, et cetera. It goes through the life cycle from everything from monitoring then to actually sort of crisis response and what you might do there. So that's a bit about responsible AI. From an Accenture perspective, actually this is one of the core pillars that we have within our overall business strategy. We do this as much to ourselves as we do and help advise organizations. So everything we do and all the AI that we develop internally with Accenture is governed by the exact same responsible AI framework as we use with clients as well. And that's kind of one of our CEO, Julie Sweet's core statements around what we do. Okay, so how do you get started and what does this all mean? We've covered a lot. We've covered a lot in a relatively short period of time. I hope I haven't gone over time. But just 4 things to think about. The creation of an AI or a generative AI strategy very much linked to and in line with your overall business strategy. Not something that's separate, not something that's developed in a corner. I think the two are very tightly coupled. What's the overall business strategy? What is the AI and generative AI capabilities that can help power that strategy and unlock? And indeed, does that cause a rethink or a reinvention of the business model in doing so? So understanding the strategy. Rapid experimentation, which again, I think has characterized what a lot of organizations have been doing over the last 7 or 8 months, but really getting into that, test, understand, learn, see what's mature, and where to target within your organization some of those POCs and experimentations to prove the value. Prioritize the use cases that are important to you. Again, lots of different directions you could go in, of course. Where do you focus? Focus is the key, because the opportunity, I said, is across the value chain. You could do everything in many different areas. Where are you going to focus based on the strategy, based on what your experiments are telling you, and based on what's mature in the technology set? And then how do you start to organize around this new sets of capabilities as they're deployed into your organizations, and how you start to scale them? And what's the ecosystem doing around it? So 5 things I'll leave you with. First of all, the underpinnings of AI, as we've talked about, is the data corpus that sits underneath it. Having a modern data enterprise and modern data architecture within your organization is critical, because the models are only as good as the data they've been trained on. To get the best out of models, you will mix the general training sets that they've been used out of the box with
your data that's within your enterprise, your proprietary data. So getting your proprietary enterprise data ready is critical. Number 2, define your principles and responsible AI strategy and governance model. Super important. Number 3 is get going, start understanding, be curious, and make sure you're measuring success of the value that's being delivered within those pilots, because you will know then where to scale and where to focus. Do start thinking about the talent strategy. As I mentioned, there is an augmentation opportunity on the table right now. Okay? The productivity gains are there, but you have to think about the workforce as a whole, the tasks that are being implemented, and therefore how to get that unlock without scaring everyone that everybody's going to lose their jobs and it's all going to be... No, I think we've moved on. We need to move on from that element of the conversation to see where some of these co-pilots can really drive value. And the final point is make sure you have a clear understanding of what's happening in the ecosystem. Things are moving super fast, daily, hourly. Which partners, which ecosystem partners are already in your state and you can capitalize on what their product roadmaps are already doing? Where are some of the niche players that you might want to start to think about partnering with? What are some of the open source models that provide more flexibility for you? And how do you mix and blend those with what your current sort of enterprise architecture looks like? All some super important questions to start thinking through. So, I think I've got to the end. I have no idea whether I'm on time, over time, but I've had a good time. So thank you very much for letting me talk. Ok, então, bom dia a todos. Obrigado pela vossa participação e espero que estejam a gostar do evento até agora. Thank you, Gavin, for your super interesting presentation about this hot topic, generative AI. I think it's something that everyone is looking for and with high expectations. So thank you very much once again. Passando para português, então vamos agora dar início à nossa roundtable discussion. Portanto, vamos ter aqui, eu vou pedir aos 3 membros do painel que se juntem a mim, talvez por ordem, quer dizer, pode vir Wanda, Wanda Jesus, portanto, Head of Portugal High Capital, vai estar connosco no painel, José Vera, CIO da CUF, e Jorge Graça, Board Member da NOS. Obrigado aos 3 por se juntarem a este painel. E como não podia deixar de ser, tenho na minha mão um gadget que toda a gente conhece, mas porquê é que eu tenho este gadget? Porque, tal como o evento trata de Generative AI, também este script foi produzido com o ChatGPT. Portanto, o que é que eu fiz? Passagem do contexto, portanto, a prompt foi construída, dar um bocadinho de contexto de que sessão seria esta, temas que estaríamos aqui a abordar, e depois pedir, olha, manda-me aí 10 perguntinhas para eu fazer aos meus ilustres convidados. Vamos ver como é que isto correu. O que é que acham? Obviamente aqui estamos muito alinhados com estamos muito alinhados com aquilo que foi o discurso do Gavin. Portanto, a otimização está aqui claramente. Portanto, eu, em vez de demorar 1 hora a fazer isto, claro que há sempre a revisão do conteúdo, mas claramente foi um acelerador neste processo. Portanto, eu iria começar com o José, com a primeira pergunta, que é como é que vê a inteligência artificial generativa alinhada com os objetivos estratégicos da CUF? Nós estamos a ter uma discussão grande na casa sobre o que usar, onde e como. E estamos a começar a dividir o problema em duas grandes fatias. Uma que é aquilo que tem impacto na prestação assistencial, portanto, aquilo que impacta os profissionais de saúde, e aquilo que tem impacto na componente de gestão da empresa, portanto, naquilo que é a relação com os nossos parceiros, com as seguradoras, com as outras coisas todas. E dentro desse mundo, o potencial é enorme, mas o potencial é um potencial teórico à data de hoje. Portanto, começa a haver muita coisa muitíssimo interessante
no apoio à decisão dos profissionais de saúde, e nós estamos a apostar neste momento em 6 iniciativas que começam a já dar alguns frutos, e portanto a testar, a ver, a perceber como é que escalam, a perceber se de facto introduzem, para além, enfim, da novidade e da questão toda folclórica que está associada com isto, se introduz alguma coisa de valor naquilo que é o diagnóstico ou naquilo que é o apoio à decisão do processo terapêutico, e isto segue um caminho que tem necessariamente que ser lento, porque tem que estar tudo certificado, porque temos de ter certeza absoluta de que os bias associados a isto estão controlados, de que existe um check and balance, de que os profissionais que usam estas ferramentas estão devidamente treinados na forma como leem os resultados que elas produzem, portanto, é uma coisa que tem um processo pesado. Do lado da gestão empresarial, no lado da gestão empresarial o potencial parece ser enorme, mas parece, ou seja, na realidade, muitas brincadeiras, muitas coisas engraçadas, mas coisas com impacto real naquilo que são as nossas dores do dia-a-dia, ainda não estamos provavelmente lá. Muito bem. Wanda, como avaliaria a preparação da iCapital, neste caso, para a adoção destas tecnologias de inteligência artificial generativa? Do ponto de vista, aliás, gostei primeiro de dar os parabéns ao Gavin. Thank you so much for the presentation. Ele facilitou muito o trabalho porque ele basicamente passou por disse tudo o que havia para dizer, desde a explicação aos riscos, às aplicações, e é muito giro repararem, não sei se repararam, eu reparei certamente que nas indústrias com maior impacto estava a indústria financeira, a segunda também tinha relacionado, e a terceira era Capital Markets, que é exatamente onde a iCapital atua. Portanto, sim, estamos a olhar para isso com muita atenção. Também gostava, e em muitas áreas, como dizia o José, cada um nas suas áreas, não é? No nosso caso, exatamente pelo impacto que está ali, é em todas, não é? Em termos de, quer no acesso ao risco, há um tema muito relevante que tem a ver com o compliance, que é um processo muito pesado, não é? Nós somos uma empresa americana e que a crescer muito para o mercado internacional, quer na Europa, quer na Ásia e também na América Latina. E a forma como trabalhamos o tema do compliance e da regulação nos vários mercados e as suas especificidades é tão complexa que a necessidade de comply with the rules em termos de dimensão de pessoas pode vir a complementar ou facilitar bastante com a possibilidade de utilizar este tipo de modelos para além daquilo que já usávamos, não é? No risco e em todas essas áreas e até de previsibilidade. Há uma coisa que eu gostava também de acrescentar vindo desta área, que tem a ver com o número que também o Gavin disse, que tem a ver com o investimento mais genérico nestes mercados na área do AI. E se virmos vários estudos, os números são impressionantes, ou seja, o impacto do AI já era, eu tenho aqui uma nota, 11 a 17 trilhões de dólares, não é? Em termos de AI genérico. Quando agora entramos com o AI generativo, estamos a falar, e reparem que nisto do Generative AI os dígitos são sempre 2 dígitos, e é sempre acima de 20. Portanto, aqui estamos a falar de 35% a 70% de mais impacto na economia, ou seja, mais de 17 trilhões a 70% de impacto também por estas áreas. E outro número que eu também achei muito interessante, e que o Gavin também tocou, and sorry for you not understanding, was related, teve a ver com o impacto que isto tem em cada empresa. E eu gostava depois de cruzar os dados com os vossos. Os estudos que vi dizem que... Portanto, o Gavin falou de 0,5 bi a 3 bi, o impacto numa empresa de medium size, não é? Portanto, cruzar estes números. Interessante também perceber, quando o Gavin falou da política, andámos todos, e aqui é mais os colegas CIOs, andarem às compras e de como é que crescemos isto nas empresas, temos que ter noção de que só 363 empresas no mundo é que são públicas, é que são em mercados públicos da AI. Temos depois já 23 mil empresas que estão no mercado privado e que estão a desenvolver soluções muito poderosas e que vão ser compradas, portanto, é daqueles logotipos que o Kevin trouxe e, portanto, é realmente muito potente os investimentos que estão a ser, e sabemos que o investimento está sempre a ir normalmente para o sítio que tem impacto e, portanto, é muito interessante ver isso e claramente estamos numa área que vai beneficiar muito, mas temos aqui as outras duas muito relevantes também para esse tópico. Muito bem, Wanda, obrigado. Jorge, já foi tocado este tema, quer pelo Gavin, quer também nas notas iniciais da Manela, relativamente aos desafios
na adoção da inteligência artificial, portanto, o tema da qualidade dos dados, o famoso garbage in, garbage out. Mas gostaria de lhe perguntar quais os desafios potenciais na NOS que prevê na implementação destas tecnologias na organização, na NOS, neste caso. Bom, primeiro, deixa-me, como fizeste o outline, eu também estava apertado de tempo. Pedi ao ChatGPT para preparar esta resposta. Portanto, vamos criar aqui um loop infinito só. Não, fora de brincadeira. Se calhar um bocadinho de contexto, onde é que nós estamos, até para balizar e perceber um bocadinho o contexto da minha resposta. Nós provavelmente estamos dentro daquele espectro, nós já fizemos esta reflexão há algum tempo atrás e decidimos que um bocadinho no way back. E, portanto, nós decidimos já há algum tempo avançar full speed ahead em todos estes temas. Um bocadinho de background, nós, no que diz respeito à inteligência artificial, pelo menos nós já treinamos, na vertente de Predictive AI, já trabalhamos de forma muito alargada há muitos anos. O primeiro modelo que eu treinei havia o iPhone 3. Demorava um mês a treinar, a gente punha aquilo estava ali a mastigar durante um mês antes de sair. E nós, hoje em dia, temos muitas das nossas operações que são completamente zero touch. Eu tenho as minhas equipas de field, o dispatching é feito por um algoritmo. Então já não há qualquer tipo de... E, portanto, nós já temos isso muito, se quiserem, muito dentro dos meus processos. Portanto, quando aparece no horizonte o tema do Generative AI, o tema foi... se quiserem, pareceu-nos muito evidente, se quiserem. Portanto, nós já temos aqui, se quisermos, temos um ponto de partida um bocadinho diferente. E, portanto, nós já estamos na fase em que eu estou a formar toda a organização. Toda. Estamos a varrer todas as pessoas de cima a baixo com este tipo de ferramentas. Nós já estamos a fazer deployment os copilots para os meus developers, vamos pôr em toda a gente. No final do ano eu tenho toda a gente a trabalhar com isto. Toda a gente. Nós já temos live modelos a responder, a interagir com clientes e eu por detrás tenho um modelo de Generative AI que já está a trabalhar. E, portanto, os principais desafios que nós encontramos, duas dimensões. Uma, os dados, que aqui falamos. Estes modelos mastigam de forma impressionante dados, mas os dados têm que ser, eles não comem, entre aspas, qualquer tipo de informação. Há muito trabalho, há mesmo muito trabalho que tem que ser feito para garantir que nós conseguimos alimentar estes modelos com informação que eles conseguem depois trabalhar. E, portanto, eles lidam bem com um tipo de informação, não lidam com outros, e isso é um desafio bastante grande, porque para isto se tornar efetivo, nós temos que passar da parte genérica do modelo e temos que lhe dar acesso à base de conhecimento com a qual nós queremos que eles trabalhem. Portanto, a gente tem que dar acesso ao knowledge base que cada empresa tiver, ela tem que ser transformada de maneira que o modelo entenda e depois pode. Isso é uma das dimensões. A outra dimensão é os guardrails que nós temos que pôr naquilo, porque aquilo efetivamente dá aso a alguns disparates e, portanto, em particular no que diz respeito ou a operações que precisam de muita certeza na resposta ou interações com clientes, nós calibrar a coisa exige algum trabalho. Mas eu diria que essas são as duas áreas que são mais difíceis de endereçar. Ok. Falámos aqui um bocadinho de alto nível dos use cases ou dos projetos que estão neste momento a utilizar, mas tocou aqui num que é muito interessante, porque é aquele, pelo menos, que é mais evidente, traz um bocadinho de maior risco. Ou seja, quando nós temos este tipo de modelos a interagir para fora das organizações, e, portanto, falava há pouco, já tem modelos a fazer esta ponte com o cliente final, também falou no tema de como é que estão a controlar as alucinações do modelo. Mas entre estas duas coisas existe a segurança dos dados envolvidos. E gostaria de lhe perguntar como é que estão a gerir, como é que planeiam gerir a segurança dos dados numa interface que é para fora da organização. Portanto, quando é dentro, eu acho que o risco existe, mas é mais controlado. Quando é para fora, existem um conjunto de outras cautelas. E, portanto, nesse sentido, como é que estão a fazer? Múltiplas dimensões aí. Portanto, no que diz respeito à informação, ou o que é que ela pode passar ou não pode passar,
há uma parte que é mais o motor, digamos assim, como é que tipo de... Se eu passo ou não passo informação para... Vamos imaginar que eu estou a usar o chat, o OpenAI, as APIs que é se eu passo ou não passo informação para o modelo, para o OpenAPI, para uma terceira entidade, para ele mastigar ou não. Okay? Há maneiras de resolver esse problema. Não ocupa aqui a sessão toda a explicar tecnicamente como é que a gente faz aquilo, mas há maneiras de eu segmentar a informação e só passo parcialmente a informação que necessito para o modelo, com instâncias controladas, etc. E acho que o risco aí é bastante baixo. Há depois o outro risco, que é aquilo que eu estava a chamar os guardrails, que é nós ensinarmos ao modelo aquilo que ele pode responder ou não pode responder. Eu, no meu caso, por exemplo, vou simplificar. Eu não posso deixar o modelo responder a perguntas que eles façam sobre a Mel ou sobre a Vodafone, por exemplo. Não é? No meu modelo, eu tenho que bloquear. Se alguém está a perguntar pela concorrência, eu tenho que, por exemplo, é uma das regras que a gente põe, tipo, não responder porque não queremos para. Mas eu também relativizaria um bocadinho, porque há aqui áreas, eu sei que, por exemplo, está aqui o retalho. O retalho, por exemplo, nós temos estas discussões, controlar o que é que o modelo diz ou não. A minha pergunta é, todos vocês, então, operam que sabem o que é que os vossos lojistas e todos os vossos touchpoints dizem em cada das interações com os clientes. Porque eu não sei o que é pior. Em algumas alucinações ou algumas interações que existem com esses touchpoints, é quase ela por ela. Não sei se... mas sim, podendo controlar, acho que... Claro que sim. Pronto, eu aproveitei porque, dado o nível de maturidade que já tem, esta é uma pergunta que nós recebemos muitas vezes e uma preocupação muito vincada transversalmente e, portanto, acho que a experiência que já tem na nós acho que é bastante relevante. Obrigado. Wanda, relativamente a talentos e skills, antecipa a necessidade de reciclagem ou de contratação de novo talento para abordar este tipo de temática dentro da iCapital? Como é que está a ver? É assim, eu aí até posso falar com o iCapital, mas até mais abrangentemente. Acho que, se calhar, foi provavelmente o tema que o Gavin falou, provavelmente menos. Acho que o Jorge já disse, fico super satisfeita de saber, como cliente, que realmente toda a gente, porque eu acho que o tema aqui é mesmo toda a gente. Ou seja, eu no meu caso nós somos 1.200 no mundo, somos 220 em Portugal. Dos 220 em Portugal, 120 são developers. E claro que em termos de Copilot para developers já está toda a gente também bastante. Mas todos os outros, e também são sofisticados, porque são financeiros, etc. Mas há mesmo um nível básico de aprendizagem sobre como fazer os prompts, como fazer as perguntas. Eu agora brinco muito que é a anatomia de uma pergunta, que é o why, o what. Portanto, pôr ferramentas de facto poderosas como o Copilot no workplace, sem explicar às pessoas o básico, a informação que está a ser usada de facto é perigoso nos dois sentidos. É perigoso para a empresa, não é? Mas também para as pessoas que não sabem se estão ou não a perder poder e o que é que de facto pode acontecer. Portanto, não estão a usar com segurança. Outra coisa que eu acho fundamental na forma de introduzir estes temas na organização e certamente na formação e na preparação é envolver as pessoas. E quando eu digo envolver, não é do ponto de vista tecnológico, não é? Mas é estratégico. O que é que estamos a fazer e porque é que estamos a fazer? Porque eu acho que o AI traz aqui dicotomias muito, muito curiosas. Porque tanto permite, como dizia o Gavin, e é onde eu foco também, aumentar o engenho humano, como obviamente sabemos que vai automatizar e tirar. Portanto, é uma dicotomia. Tanto vai retirar empregos muito qualificados, a gente já falou, é o knowledge base, somos todos nós, os advogados. Eu acho que há muita gente que poderia, se não se conhecer, ficar a pensar. Portanto, tanto pode tirar aos mais conhecedores, mas como também aos menos, porque vão automatizar as suas funções. E outra coisa que é a discricionariedade também, digamos, o valor económico. Porquê? Porque hoje em dia também pode ajudar muito mais a diminuir o gap dos que são muito conhecedores dos que são menos conhecedores. Ao mesmo tempo, dizíamos ao contrário, que é só os profissionais da AI, e isso agora vai mudar, não é? Precisávamos imensos developers, imensos profissionais da AI. Agora já se fala, acho que foi o Gavin também falou, do prompt engineer. Não é? E todos nós temos que saber fazer isso. E depois vi um estudo também muito curioso, agora muito recentemente, que é no tema da criatividade. E, portanto, que é, enquanto ele ajuda imenso, exatamente como o Gavin explicou, Generative, Pre-Trained Transformer, enquanto ele ajuda muito a criar coisas com base em passado, naquilo que é problem solving, já temos estudos que diz que ele tem, ao contrário, a eficiência é negativa. E porquê?
Porque, e dizendo, já ouvi um grupo de teste em que se diz às pessoas mesmo, atenção, se for para resolver problemas, tens de ter cuidado porque ele pode dizer coisas que não são corretas, portanto tens que escolher o que é correto. E as pessoas mesmo assim não estão preparadas para ver o que é errado. E eu acho que esta dicotomia é que é super fundamental trabalhar nas empresas, e já não vamos falar nas escolas e na formação, de nos prepararmos, e acho que a nossa geração é maravilhosa por estarmos a viver isto, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer quando isto já vier embedded, não é? O impacto na criatividade, na empatia, no perceber os problemas. E claro que no nosso caso, quando estamos a interagir com um modelo, e vamos falar que aqui temos todos mais ou menos as mesmas experiências e a mesma faixa etária, temos muita bagagem que, se quisermos, nos permite fazer isso. Mas temos que passar isso a pessoas menos experientes nas nossas organizações. Portanto, eu acho que o desafio mesmo é da gestão, muito mais do que a tecnologia, que eu sei que estes senhores vão controlar tudo, ou vão garantir que fazem os guardrails e tudo isso. Eu acho que é muito mais para os gestores e para quem está a gerir as empresas, garantir que a organização entende e incorpora da melhor forma possível para tirar os 30% a 40% de vantagens da utilização. Muito bem, excelente. Sim, de facto, dada a democratização que se assistiu no último ano, é inegável esta nova capacidade. Só para comentar algo que também mencionou a nível das universidades. Há universidades já de vista global que já não negam a existência deste tipo de tecnologia e colocam dentro das suas cadeiras, das suas disciplinas, a utilização exatamente para treinar estas pessoas que estão a sair das faculdades, que vêm para o mercado de trabalho já um pouco com esse espírito crítico. Já não há o medo de eles vão utilizar o ChatGPT e isto vai ser uma cópia brutal. Não, exatamente por causa dos temas das alucinações, os temas da propriedade intelectual e tudo mais. Há universidades que já estão a assumir que isso existe e, portanto, a preparar essa nova força de trabalho. Já agora lembrei-me de uma outra coisa que não disse, uma outra dicotomia que eu também acho muito interessante, que é o tema dos bias. Nós temos sempre, não é, que os modelos têm bias, não é? Tem os bias da informação que a gente lhes põe. Mas nós também temos agora a possibilidade, nós todos sabemos que temos bias e usamos todos os dias. Se nós dissermos ao modelo para evitar o bias, que a gente sabe que tem, ele também já pode fazer isso. Portanto, até nessa dicotomia do bias, portanto, é realmente... É um mundo dicotómico na utilização dos... É verdade. É verdade. José... Deixa-me só fazer um comentário, porque não só construindo nisto, e só porque há se quiseres, há um tom subjacente, até mesmo no Gavin, e eu gostava só de complementar uma coisa, porque tenho uma visão mais, se quiser, um bocadinho mais ácida sobre o tema. Eu acho que é idílico nós assumirmos que isto não vai... Reparem, eu estou a fazer isto objetivamente para poupar dinheiro. É que isto depois aqui às vezes na conversa parecia eu tenho a mesma força de trabalho e depois reformo, depois não sei o quê, não sei como é. Não. Reparem, tudo isto vai convergir. Nós todos temos um problema gravíssimo que é o fator trabalho e a inflação que eu tenho em cima do fator trabalho. Certo? Nós estamos a fazer isto tudo, não é porque eu gosto de ter um bot, não é porque eu gosto de automatizar, não é porque não sei o quê. Não, eu estou a fazer isto porque é ser mais eficiente. E, portanto, é impossível, e eu acho que mais vale, não é mais vale, temos que assumir isso no início para entrar na conversa. Sim, depois podemos tentar fazer reskilling das pessoas, upskilling, etc. E por aí fora. Okay? E sim, também há funções que eu agora tenho que ter que não tinha antes. Mas eu, no final do dia, a conta tem que sair com... Eu gasto menos do que gastava antes. Porque senão eu não estou a fazer isto... Eu não estou a fazer isto para gastar mais dinheiro. Portanto, é só porque... Parece que às vezes a gente tenta pôr aqui uma leitura... mas isto... Mais romântica do tema, não é? Deixa-me só complementar no que o Jorge está a dizer. Mas é assim, nós vimos isto nas grandes tecnológicas, não é? A Google e a Microsoft não começaram a dispensar pessoas, não foi só porque depois do Covid recrutaram mais. Na minha opinião, é porque, claro, e também isso também é verdade e falou-se muito desse argumento, mas foi essencialmente pelo investimento que fizeram em AI, elas estão sempre 1 ou 2 anos à frente e já não só estão a fazer essa eficiência já, como também, e para os stakeholders certamente o que explicaram, que temos que desviar o investimento para o AI, para a tecnologia e também, no nosso caso, no caso deles, hardware, para suportar os modelos e tudo o que têm que fazer. O que eu sou uma strong believer é que se nós coletivamente
pegarmos nessa... E certamente o mercado está a aproveitar essas pessoas, não é? Que estão a vir das grandes tecnológicas porque tinham escassez desses recursos. Já é diferente, porque esses são sempre escassos e válidos, que é outros recursos que o Jorge está certamente a referir, não é? Que podem estar menos preparados e que, de facto, coletivamente, e os vários negócios, várias áreas, têm que os trabalhar para garantir que ficam a fazer outras coisas. Claro, mas, claramente, vamos fazer isso. Eles já se começou a assistir nas principais indústrias e vem cascade. Claro que sim. Eu acho que este tema é um tema que, se calhar, tomava aqui a manhã toda, certo, ou o dia, porque, de facto, em primeiro lugar, eu acho que há... Na base está tudo certo, portanto, é procurar otimização, baixar custos, cost to serve, o que for. O objetivo é ser mais rápido e custar menos dinheiro, estamos todos de acordo, e, portanto, vamos precisar certamente de menos pessoas. Agora, na minha opinião, acho que dependendo do setor, o tema é mais ou menos vincado, porque há setores que permitem uma reinvenção do seu negócio, há outros que são um bocadinho mais estreitos e, portanto, se calhar agarrar naquelas pessoas e pôs-las a fazer algo diferente de valor acrescentado em determinados setores é um bocadinho mais difícil. Há outros que permite essa ampliação, digamos assim, portanto, é essa reinvenção que estava no nosso título da sessão 2, a reinvenção dos negócios. Portanto, eu acho que isso é algo que não posso deixar de dizer que estou totalmente de acordo, mas quer dizer, é uma discussão muito profunda que tomaria aqui bastante tempo, mas é um bom ponto. Jorge, obrigado. José, portanto, na sequência do que temos estado aqui a falar, gostava de lhe perguntar como é que a CUF pensa, se já pensou ou não, formas de medir o sucesso destas iniciativas ligadas à inteligência artificial, mais focadas no Generative AI. Mais uma vez dividindo o mundo em dois bocados, que é naquilo que tem a ver com a prestação de cuidados de saúde, o apoio aos profissionais de saúde, e o outro que é a componente mais de gestão da empresa. Na parte daquilo que tem a ver com os profissionais de saúde, nós medimos isto em dois vetores. O primeiro é o que é que nos permite fazer que antigamente não permitia. Portanto, quais são o tipo de exames, qual é a qualidade do diagnóstico que conseguimos fazer usando estas ferramentas, que antes de utilizar as ferramentas não era execuível, não era possível. O segundo é qual é que é o impacto que isso tem naquilo que é a divisão do tempo e a ocupação do tempo que os vários profissionais de saúde têm. Há atividades mais pesadas, atividades menos pesadas, mas há atividades que são mesmo muito pesadas. Alguns tipos de exames demoram muito, muito tempo a um profissional de saúde a fazer o relatório. E se de repente deixar de demorar 1h20 para passar a demorar 20 minutos, isto tem um impacto real na quantidade de exames que conseguem fazer e naquilo que é o tempo que demoramos a dar a resposta ao paciente. E em algumas áreas o tempo é crítico, a oncologia, a cardiologia, portanto fazer isto melhor é claramente um KPI. Na área não assistencial, temos mais uma vez os dois temas, que é o que é que nós podemos acrescentar àquilo que já fazemos, por exemplo, a história ter uma capacidade de responder a interações telefónicas ou em canais não assistidos a horas e em dias que normalmente estaríamos fechados e que passamos a poder responder à coisa. E a segunda é como é que nós conseguimos diminuir ou como é que conseguimos ultrapassar algumas complexidades que temos no negócio de uma forma mais criativa, ocupando menos recursos e, portanto, chegando às métricas do costume, que é fazer o mais com menos. Ainda não chegámos ao ponto de tentar fazer tudo sem nada, mas, enfim, mais uns anos e a coisa lá chegará. Sim, claramente. Eu também não sou especialista no setor, mas claramente as features de Deixa-me só aqui uma graça que disse há bocadinho a Manela. E também estamos muito à espera que os nossos parceiros utilizem também ferramentas para conseguirem ser mais eficientes nos trabalhos que nos prestam. Um bocadinho estava a dizer que com esta coisa do Gavin não estará muito longe de termos consultores da Accenture virtuais, portanto espero com um custo muito mais baixo, que trabalhem ao fim de semana e durante a noite e por aí fora, e portanto com uma produtividade assistida muito maior e portanto que nos reduz aos custos. Bem, não sei se virtuais, mas mais otimizados, estamos a trabalhar nesse sentido. Isso sim, acho que sim. Obrigado, José. Até me perdi aqui na sequência. É que esta coisa da disrupção está para todo lado, não é só naquilo que nos dá jeito. Não é? Jorge, voltava a si. De que maneiras vê, eu acho que já abordou um bocadinho o tema, mas de que maneiras vê a inteligência artificial generativa a melhorar a experiência do engagement do cliente com a organização, com a nós neste caso?
O ganho grande que nós vemos é na dimensão da hiperpersonalização. Eu acho que o Generative AI verdadeiramente traz para cima da mesa, porque nós podemos, todas as ferramentas que tínhamos pré-Gen AI, nós tínhamos uma pseudo-personalização. Eu chamo de pseudo porque sim, a gente ia buscar o nome do cliente, os dados dos clientes, mas aquilo havia zero emoção, zero conexão com o cliente, porque a própria ferramenta era o dialogue flow que se conseguia gerar, era uma coisa fria, e apesar de ele saber o meu nome, era uma coisa fria, aquilo não criava engagement. O que se consegue fazer agora é, efetivamente, criar um tipo de engagement conversacional e personalizar uma transação. Reparem, imaginem o que é vender um telefone. Vender um telemóvel pode, para um cliente que é hipertécnico, ele quer começar a discutir as características técnicas do telefone. Ou se for um utilizador que valoriza bateria, ou ecrã, ou o que for. Com o Generative AI, eu alimento com esta informação e eu posso guiar a conversa torna-se quase infinita. Basicamente, a única coisa que eu tenho que garantir é que ele depois converge e detecta cá uma ação de compra e depois aí muda para outro tipo de flow. O principal ganho que eu vejo versus aquilo que a gente tinha hoje no engagement com o cliente é este tipo de hiperpersonalização. Porque aí, efetivamente, é o que este modelo tem. Porque o que o Gen AI traz é esta capacidade, ele é muito conversacional, é muito bom a fazer analogias, é muito bom a gerar um diálogo, é muito bom a entender o intento da conversa, não é? Porque o que esta tecnologia traz, toda esta componente dos transformers e dos tokens, a grande diferença é que ele acumula a conversa. Cada transação não é isolada das que existiram para trás. Tecnicamente, o que está a acontecer, ele está a manter o contexto do que está... E é isso que faz com que a conversa o engagement seja muito elevado. E isso, sim, é transformativo na relação que a gente tem com o cliente. Eu diria que essa é provavelmente onde, pelo menos nos nossos use cases, de engagement com o cliente é o mais transformativo. Depois o resto, nós temos use cases de sumarização, mas isso são aceleradores dos agentes, não é propriamente, eu diria, transformador. O que é diferente é eu, num formato digital, num touchpoint totalmente autónomo, conseguir ter uma conversa com o cliente totalmente tailored à conversa que aquele cliente quer ter naquele instante. Mais humanizada também. Por acaso é uma questão que para mim transforma muito esta interação com este tipo de modelos, porque eu não sei se já experimentaram no ChatGPT abordar aquele bot que ali está de duas maneiras totalmente diferentes. Uma é dizendo bom dia, boa tarde, com uma saudação inicial e depois pedir qualquer coisa. Ele tem uma resposta muito mais afável do que se nós iniciarmos uma conversa muito demanding, ou seja, dá-me isto. Ele responde sempre da mesma forma, mas nota-se que há ali parece uma sensação de sentimento por trás, que é uma coisa gira. E, portanto, esta tokenização e esta passagem de contexto, à medida que se interage com estes modelos, é de facto fantástico e, portanto, já esperava que tivesse... Engana bem o modelo. Engana bem, não é? Engana bem, parece que está a sentir, sim. Engana bem. Ele não está a sentir nada. Só para deixarmos isso claro, ele não está a sentir nada. Está só a enganar bem. Está só a enganar bem, exatamente. Como os humanos enganam. Está bem. Vamos acreditar que alguns sentimentos de vez em quando. Não, vou dizer é que o que ele está a fazer, não é? Engana no sentido que há pessoas que também conseguem passar sentimentos, não é? E atores. Ele está a estudar e está... É bom tu reagires empaticamente quando alguém é empático contigo. Exatamente. Agora, eles não conseguem, de facto, só estão a fazer o que dissemos para eles fazerem. Ele só está a detectar que estás empático e na nuvem de pontos dos não sei quantos parâmetros está a ir para um lado mais empático. É a única coisa que ele está a fazer. É isso. E enganar-nos nós reagimos ainda, os humanos é real life, não é? Muito bem. Wanda, e tocando aqui no tema da colaboração e parcerias, como é que vê na iCapital um ecossistema de parceiros, como é que vê a utilização destes parceiros na aceleração da adoção desta tecnologia? É assim, nós somos um marketplace de investimentos alternativos e, portanto, produzimos a nossa tecnologia. Para fazer isso e para escalar, obviamente, é através de parcerias e o nosso crescimento, na realidade, efetivamente, quer na área financeira, mais de backbooks,
mas também na área tecnológica temos crescido muito através de aquisições. Aliás, a própria existência da iCapital em Portugal foi através de uma aquisição da empresa que começou a fazer a nossa tecnologia. Portanto, sim, estamos muito atentos a tudo o que está a ser feito e isso faz parte da nossa estratégia de ir buscar competências muito rapidamente, quer de aquisição, quer de parcerias. E, portanto, eu estava a falar aqui no início com alguém que estava... eu sou uma ex-Microsoft, não é? Tive muito tempo na Microsoft, mas agora gosto muito de ver que tenho todas as tecnologias e quase que a gente pode fazer um cherry picking, não é? E porque claramente nestas áreas, cada vez mais, e empresas como a minha, não é? E como as outras tecnológicas que não as core do AI, como a Google ou a Microsoft, têm que embeber nos seus negócios, não é? E acho que isso é o maior valor é trazer de facto toda esta aplicação para o contexto do negócio. Acho que aí há um grande desafio, no meu caso, certamente nos outros, mas no meu caso, que é muito regulado e é muito complexo do ponto de vista, é garantir estes rails que o Jorge falava, para uma utilização quer interna, quer externa. E, portanto, a forma como fazemos parcerias e o tema da privacidade, como tudo isso vai ser feito, vai ser crítico para evoluir. E o AI Act, quer o europeu, quer também o de US, será fundamental. Cada passo que se der nesta via, mais rapidamente as empresas, e estas 23 mil empresas que eu dizia que vão estar aí no mercado privado, vamos conseguir nos movimentar e colaborar de forma mais eficaz. Ok, obrigado. Como é que estamos de tempo? Eu não tenho aqui... Não sei como é que estamos de tempo, mas acho que estamos dentro, ou não? Quem pode ajudar? Como é que estão os meus colegas? Estamos bem? Ok. José, relativamente aos temas mais da ética, como planeia a CUF abordar estas considerações éticas relativas ao uso da inteligência artificial dentro daquilo que é o negócio da CUF? Eventualmente vai separá-lo outra vez, não sei, mas como é que a ética neste momento está a ser endereçada? Como é que vocês olham para esta temática em particular? Também desta vez não vou separar, só para ser do contra. O tema da ética é crucial na CUF em todas as áreas e, portanto, nesta é tão crucial como nas outras todas. E, enfim, eu vou falar da CUF porque estou na CUF, mas é um tema que genericamente é tratado na área da saúde de uma forma muito, muito parecida. Portanto, toda a gente sabe o que é que está em cima da mesa, toda a gente sabe que está num mercado altissimamente regulado, toda a gente sabe que o tema é um tema muitíssimo sério e, portanto, não conheço nenhum caso ou nenhum prestador que olhe para estes temas de uma forma leve. Portanto, a CUF aqui não se distingue. É um tema que levamos tão a sério que tomamos a decisão de, nos primeiros tempos, não pormos nenhuma destas coisas com facing the client, portanto, manter isto só em termos internos, olhar para os processos internos e para a forma como internamente operamos e aquilo que são as ferramentas que ajudam cada um dos profissionais, porque queremos ver como é que isto evolui, queremos ver quais são as ferramentas que nos vão permitir medir exatamente estes temas éticos. Estamos muitíssimo interessados em saber o que se vai fazendo, o que se vai dizendo, tudo o que vai crescendo sobre estas áreas. Ainda há, sábado passado houve uma conferência aqui em Lisboa muitíssimo interessante sobre estes temas, que nós acompanhamos tão próximo quanto conseguimos, mas enquanto não tivermos a certeza de ser um bicho que consigamos dominar, não vamos correr riscos e, portanto, vamos usar para dentro, vamos tentar melhorar a nossa operação, ser mais eficaz, ser mais eficientes, dar mais ferramentas às pessoas para fazerem um melhor trabalho. Se com isso conseguirmos diminuir o número total de pessoas que temos afetas a cada tarefa, obviamente iremos fazê-lo, mas coisas que sejam client-facing, nesta fase do campeonato, não, a não ser para temas que não têm, de facto, importância nenhuma. Avançar com coisas como a que horas é que um hospital abre ou fecha, ou se um determinado médico dá consultas numa determinada unidade, ou se temos uma determinada especialidade, ou, enfim, coisas que são tão genéricas que poderiam facilmente ser encontradas se tivessem dado ao trabalho de ir ao site ou de ver o que é que havia na comunicação social. Coisas que sejam mais específicas, ou coisas que tenham, eventualmente, possam ter um tema ético associado, não, a não ser quando tivermos a certeza absoluta do que é que estamos a fazer. Imagino que todos estaríamos, só imaginando um cenário, imaginem um sistema que responde, por exemplo, sobre tratamentos oncológicos e que dá uma informação errada. Não é que isto não possa acontecer com profissionais de saúde, infelizmente acontece,
mas quanto mais não seja, acontece a uma escala muito mais pequena, porque um profissional só dá uma informação errada a um de cada vez, enquanto um sistema destes pode dar milhares de informações a milhares de pessoas erradas num tempo recorde. Portanto, só quando tivermos a certeza é que daremos esse passo. Portanto, estão atentos ao tema, mas ainda não existe maturidade nem confiança do que é que possa... Este, por acaso, levanta uma questão... Quando sei, em lado nenhum do mundo. Claro. Portanto... Claro que sim. Mas este tema levanta-me uma questão que já vem de há muitos anos, não agora disputada pelo tema da inteligência artificial generativa, que é... Eu tenho uma dúvida se algum dia uma peça tecnológica de inteligência artificial irá fazer o processo automático end-to-end, retirando quase o médico do processo. Ou seja, uma tomada de decisão, seja num diagnóstico, seja numa prescrição de um tratamento, seja o que for, eu vejo isto com alguma dificuldade. Portanto, estávamos a falar... Eu não tenho nenhuma bola de cristal, portanto, não faço ideia nenhuma se alguns daqui a um futuro qualquer isso vai acontecer. Nos próximos 6 meses é garantido que não. É uma resposta sim. Não tenho dúvida nenhuma. Daqui a 100 anos, pois não sei. Mas agora não. Não porque, por muito sofisticado seja o modelo, de facto, um profissional de saúde é muitíssimo mais sofisticado. E há um conjunto gigantesco de outras coisas que são tomadas em conta num processo de diagnóstico, num processo de tratamento, num processo de acompanhamento, que à data não vimos nada nem sequer vagamente parecido e, portanto, com a capacidade de substituir um pelo outro. Claro que sim. Já a resposta à DSE, eu gostava muito que fosse mais rápido do que... para ver se punha o processo. Não sei se têm a noção, nós temos quase 3.000 pessoas que aquilo que fazem é responder a papéis, das 800 subsistemas com os quais lidamos, em que cada um faz isto de forma diferente e, portanto, responder a um seguro Medis é diferente do Multicare, que é diferente do Advanced Care, que é diferente de um ADSE, e, portanto, isto é uma burocracia gigantesca e aqui, claramente, há um campo enorme de resposta para resolver. Claro que sim. Wanda, e na iCapital existem algumas diretrizes ou princípios que estejam a ser pensados para endereçar este tema da ética? É assim, o nosso caso, primeira dimensão, não é? A empresa tem uma dimensão e, portanto, ainda acho que é uma preocupação quase toda, ao nível do board, é uma preocupação de quase todas as áreas de negócio, por ser ainda a dimensão, apesar de tudo, pequena. E ser tão crítico ao negócio. E, portanto, não há situação de que há pessoas que podem estar distraídas com o tema. Ou seja, ninguém está distraído com o tema. Claro. Portanto, está na agenda de todos. E, portanto, claro que há um comitê de ética, mas, quer dizer, é um subgrupo tão grande do grupo global que realmente é uma preocupação muitíssimo forte. Acho que os temas da ética, e voltando ao tema da formação e de falar de todos, efetivamente, com o Generative AI, deixaram a mesa do board, dos CIOs, dos técnicos. Os técnicos que desenvolvem, não é? Porque também se discutia muito a importância da ética em quem está a desenvolver o software e quem está a trabalhar os dados. Eu acho que a partir do momento que estamos no cenário atual, é de toda a gente. E de toda a gente, desde o momento, a forma como tu a começaste a apresentar, que é... Eu fiz as perguntas no chat, as pessoas têm que assumir o que é que fizeram e não fizeram, tal como os alunos, e o que é que usámos e o que é que estamos a acrescentar. E isso faz parte da discussão da ética, ou seja, não é só a ética dos modelos, da privacidade dos dados e se estamos a usar dados com consentimento ou não, mas também de como estamos a usar e o que é que estamos a acrescentar de humano e trabalhar, ou seja, ser muito claros que o estamos a fazer. Acho que isso é absolutamente fundamental, passar o tema da ética muito mais vincadamente do que anteriormente para toda a organização. Jorge, relativamente à visão a longo prazo do papel da inteligência artificial, em primeiro lugar na nós, e depois talvez uma visão mais de setor, ok? Portanto, qual a visão do papel da inteligência artificial na nós? Um bocadinho mais. Ora, nós a ambição que temos é tudo aquilo onde nós conseguirmos, onde fizer sentido, onde vimos o valor, e nós já massificamos isto ou estamos no processo de massificar isto para todas as áreas. Estamos a deixar isto um bocadinho de forma orgânica para as diferentes equipas, à medida que elas identificam, fazer a fusão destes diferentes modelos, e desde o técnico que vai a casa ter toda a base de conhecimento de uma coisa,
aos recursos humanos, como está ali, para fazer os benefits, quando alguém tem uma dúvida se pode ou não tirar o dia de férias, não sei o quê. Nós estamos a empurrar isso tudo e, portanto, a visão que nós temos é que no final do dia vamos nos tornar, acreditamos que temos aqui uma capacidade de nos tornarmos bastante mais eficientes a fazer aquilo que fazemos e muito mais, se quisermos, uma visão um bocadinho mais transformativa no que é o tipo de engagement que eu vou ter com o cliente. Aí será a principal dimensão. No que é o core da nossa tecnologia, Generative AI vejo muito mais impacto de nós estarmos a fusionar o que temos vindo a fazer com Predictive AI, em que eu tenho modelos de otimização em cima das redes e tudo mais, do que propriamente de Generative AI, porque o Generative AI tem o seu lugar, não é? Não pode dizer que isto agora vai resolver todos os problemas do mundo. Em termos do setor, repara, não mudando fundamentalmente, porque eu no final do dia tenho a rede, eu tenho que assegurar a conectividade, não é? Portanto, é isso que eu faço. Eu não acredito que isto vá mudar fundamentalmente aquilo que eu faço. Vai-me obrigar, acreditando que todos os outros vão fazer, ou se eu for mais rápido a fazer, vou ter um período do qual eu vou ser mais eficiente do que a minha concorrência. Mas eu diria que a prazo isto, no meu caso em particular, não altera fundamentalmente a natureza daquilo que eu faço. Provavelmente argumentaria que aqui com o resto do painel é um bocadinho mais transformativo, porque a gente pode mudar, não é? Portanto, eu, por exemplo, na questão da saúde, eu vejo... Nós às vezes usamos as nossas referências, mas eu argumentaria, por exemplo, que com Generative AI, mesmo que eu não responda 100% das vezes, se eu conseguir fazer deployment de um médico por toda a África, que não tem médicos, o benefício para a sociedade, para o planeta, é quase infinito. A gente depois tem que balizar aqui. Pessoas que hoje não têm acesso à saúde, nenhum. Só para que alguém tenha dúvidas, na CUF não temos nenhuma unidade em África. Não, mas estou só a dizer, a gente não pode só ver a coisa aqui do nosso burgo e daqui da nossa visão, não é? Portanto, isto depois tem algumas implicações, porque a aceleração que a gente vai ver noutras coisas, se há necessidade, aí sim é verdadeiramente transformativo. Se eu, de repente, der acesso universal, verdadeiramente universal, de cuidados médicos básicos, de uma recomendação a toda a gente do planeta, isso é completamente transformador. Nós somos uns privilegiados. Nós estamos no... Esta mesa está no 0,1% da população do planeta. Atenção. Nós temos uma visão do mundo um bocadinho especial. Vamos lá dividir isso em dois bocados. Nós, quando eu estava a dizer que nós não temos nada client-facing, na realidade estava aqui a tentar passar por cima de um tema que me é difícil. Se algum de vocês tiver o MyCUF, que é a nossa app, uma das coisas que tem no MyCUF é a hipótese de ter um sistema de autodiagnóstico para tentar perceber qual é que é a patologia de que estão a sofrer, que é utilizando um parceiro, uma empresa alemã que está certificada pela Agência Europeia do Medicamento, que é um tema que nós basicamente andamos a ver ali ao segundo o que acontece e não acontece, e que usamos no sentido de tentar medir ou de tentar ter uma gradação do grau de urgência, digamos assim, da patologia que pode estar em causa. Para perceber se uma pessoa está a ter um infarto e, portanto, tem que não ir à CUF, chamar o 112, porque tem que rapidamente chegar a um hospital, ou se aquilo é um tema que pode perfeitamente esperar por marcar uma consulta com o médico que normalmente o acompanha e fazer o procedimento. Ou se é até uma coisa que não há risco nenhum de ser automedicado, tomar um Benuron ou uma aspirina e esperar que passe. Mas isto é um bocadinho diferente da pergunta há bocadinho, que era se isto iria substituir ou não um médico. Isto dá grandes manchas, com um grau de certeza bastante grande, de qual é que é a severidade da patologia que pode estar em causa e, portanto, qual é que é o tipo de tratamento que faz sentido. Que é para evitar o outro lado da balança, que é, eu dói-me um dedo e vou a correr para a urgência, claro. Estou 6 horas à espera na urgência porque tenho um dedo com uma picada e depois ando a dizer mal do sistema todo porque o sistema não responde, tive 6 horas na urgência, por aí fora. Portanto, tentar fazer aqui uma lógica de gerir o próprio protopaciente, portanto, perceber se de facto é um paciente ou se não é paciente com coisa nenhuma e esperar que passe. É um bocadinho diferente da lógica do mudar, do deixar de haver profissionais de saúde ou de haver um médico virtual que, na realidade, retira a componente do médico. Porquê? Porque enfim, num número provavelmente até alargado dos casos, a coisa até funcionaria bem. O número de casos, por muito pequeno que seja, em que funcionaria muito mal,
partindo do princípio que somos os tais privilegiados, que estão nos tais 0,1% e por aí fora, é inaceitável do ponto de vista social e é inaceitável de acordo com o nosso Código de Conduta. Portanto, havendo risco, a opção é não. Portanto, só nas situações em que o risco é altissimamente mitigável é que faz sentido avançar com uma coisa dessas. E, portanto, não é a todo o custo. Garantidamente não será nunca a todo o custo. Ora bem, já me fizeram sinal que chegámos ao final do nosso tempo. Queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, acho que o ChatGPT fez um excelente trabalho, porque conseguiu montar aqui um flow de discussão bastante interessante e conseguiu até prever o tempo que íamos demorar a fazer isto. Portanto, eu cobri as perguntas todas que tinha aqui no meu iPad. E, portanto, acho que está aqui uma demonstração. De facto, a tecnologia está cá para nos ajudar. Acho que não vale a pena negá-la. Acho que, efetivamente, existe um conjunto de reflexões e nós passamos aqui por um conjunto de tópicos que de facto, merecem a atenção para não começarmos a disparar para todo lado. Acho que nos temos que organizar, temos que perceber os riscos e as potencialidades desta tecnologia, mas não vale a pena virar-lhe costas. Portanto, ela está aí e está cá para ficar de certeza. Portanto, seguindo ali um pouco o slide do Gavin, que dizia... O Gavin diz assim, não está a perceber nada. Mas o slide que falava, ou que perguntava se era um hype, se estávamos perante um hype, eu também estou de acordo que nós estamos perante um hype, dado o investimento e tudo aquilo que nos está a ser oferecido com uma velocidade muito grande e com um nível de certeza, porque vamos lá ver, estamos a falar disto, é porque ainda há muito que fazer, mas o nível da accuracy que nós temos out of the box deste tipo de modelos é brutal. Eu lembro-me, há uns anos atrás, de fazer treinar um modelo, um NLP para classificação apenas de e-mails, tivemos 3 meses a montar um modelo destes e depois era biased, porque os datasets não estavam equilibrados, estava tudo meio... E hoje isso faz em um par de horas. Portanto, a otimização é brutal. Portanto, acho que sim. Resta-me então agradecer-vos. Muito obrigado pela vossa energia, pela vossa motivação e pelos vossos contributos. Acho que damos por encerrado o debate. Existem umas notas finais que vou passar então aqui ao Ricardo. Tá? Obrigado. Hoje tivemos aqui uma excelente apresentação do Gavin e também depois aqui uma mesa de debate com 3 setores de atividade, mas para além destes 3 setores de atividade, que foi muito bom, podiam estar aqui outros muito mais, porque obviamente isto é totalmente transversal, vale a todas as empresas, vai valer para todos os setores, é uma evolução que não vai parar e, portanto, ou seja, aqueles que vão ficando para trás, cada vez vão ficar mais para trás. E, portanto, este é um dos desafios essenciais, tentar perceber, ou tentar fazer perceber às pessoas, às entidades, aos responsáveis, que muitas vezes os de topo até são aqueles que acreditam menos, e, portanto, têm que ser convencidos que isto é um movimento que não tem paragem, é um movimento que não pode parar. Quem ficar para trás, cada vez vai ficar mais para trás, porque é totalmente transversal, em setores, em empresas e em funções. E também foi dito aqui nesta mesa uma coisa muito interessante e muitas vezes as pessoas têm este receio de falar as coisas a sério e em Portugal também temos este péssimo hábito de não falar as coisas diretamente. Nós somos o país que tem mais dificuldade em dizer não e, portanto, é uma palavra que temos muita dificuldade, mas falou-se aqui e foi o Jorge, podia ter sido outra pessoa qualquer a dizer, obviamente que todo este processo é para sermos mais eficientes, para ganharmos mais produtividade, para dar melhor e maior experiência aos clientes, aos parceiros de todas as empresas. Isso é fundamental porque essa é uma bitola que a gente tem que assumir desde o início. Eu gosto de ver também as coisas pela positiva, e infelizmente também em Portugal também que se critica facilmente. Esta nova revolução industrial, nós, ao contrário das outras, estamos muito bem posicionados. Porquê? Porque esta nova revolução industrial é sobre o conhecimento. E no conhecimento nós temos cá excelente e bom conhecimento. É verdade que temos que o conseguir manter, que porventura pode não ser das coisas mais fáceis, mas temos conhecimento. Aliás, basta ver que temos rankings com escolas fantásticas em Portugal e, portanto, nesta vez, ao contrário, porventura, de outras revoluções industriais, nós estamos muito bem posicionados. E, portanto, só uma nota final, realmente, a dizer que falou-se aqui em vários assuntos, há muito mais para falar, há muito mais para dizer. Foi um gosto contar com toda a vossa presença e participação aqui neste evento. Agradecer também à Accenture, mais uma vez, o termos desenvolvido este tema em conjunto. Vamos continuá-lo a desenvolver, cada um na sua área, vocês como expert na matéria, nós com o dever de informar, mas também formar as pessoas sobre este assunto, porque obviamente vai ser um tema que já é do presente, mas cada vez
vai ser no futuro e, portanto, levar ao conhecimento, levar à informação e incentivar as pessoas a não terem medo, correrem risco, porque este é mesmo o caminho para o futuro. Obrigado mais uma vez a todos. Espero que tenha sido uma manhã produtiva para todos. Muito obrigado.